Eu tô gravando esse vídeo na noite de domingo, durante Game of Thrones, porque é uma maneira de eu não olhar pro Twitter, mas isso também significa que eu tenho que falar um pouco mais baixo, porque é 10 horas da noite, de domingo. Então, vamos lá. Vai ser uma SMR de Fruits Basket. Segundo episódio de Fruits Basket, e eu tenho mais ou menos os mesmos elogios e as mesmas críticas que o primeiro, mas com a adição de mais uma crítica, mas não é exatamente uma crítica e eu peço perdão. Vamos lá, no episódio passado eu tinha falado que eu achava que seria um harém e eu fui corrigido por muitos fãs de Fruits Basket. E é importante eu falar isso, primeiro, para começo de conversa, agradecer aos fãs de Fruits Basket que estão assistindo os vídeos, abraço pra vocês. E segundo, Fruits Basket, como eu disse, foi uma mania muito grande, que por algum motivo morreu o comentário sobre Fruits Basket durante muitos anos. Mas foi uma mania muito grande. E tem muitos fãs. Eu sinto que algumas das coisas que eu tenho problema nesse primeiro e segundo episódio do novo anime, muita gente que gosta muito de Fruits Basket que tá assistindo agora pra relembrar, pela saudade, pela nostalgia e tudo mais, não vai sentir. Porque já tem uma noção de onde a história vai. E já tem uma noção do que tipo de coisa está sendo preparada agora. Eu não tenho. E por isso certas coisas ficam esquisitas. Como por exemplo essa luz que eu coloquei aqui que tá fazendo sombra em cima de mim. Eu vou mudar a posição dessa luz, só um instante. Ah, está uma posição diferente. Agora faz uma luz, uma sombra em outro lugar, mas enfim. Muito estourada essa luz. Eu falei no vídeo passado que eu não gosto muito do drama, que eu gosto da comédia, e eu continuo gostando. As cenas de comédia eu acho engraçadas, principalmente ainda com as mesmas personagens, as amigas da Toro são muito legais, como por exemplo a cena que chegam as meninas na sala e a amiga mística da amiga médium lá da Toro sai perseguindo as meninas assim, ela só deslizando na tela. Eu achei muito engraçado aquela cena. Ou, por exemplo, outra cena com humor físico de animação de coisa deslizando, inclusive. Que é a cena que a menina, a Toro, vai falar com o gato. E o gato fala, sai da minha frente. E aí ela desvia assim pro fundo da tela e fala, fúria máxima! E vai embora. Tipo, essas cenas são engraçadas. A primeira cena do episódio é muito legal. Onde ela abre a porta pro carteiro e ela só grita, eles são animais! Eu falo, eu sei, você tem muitos animaizinhos, que bonitinho, eu tenho uma entrega. Eu achei essa cena muito legal. E também eu acho muito engraçado, mas eu não acho que essa cena foi feita para ser comédia. Mas eu acho muito engraçado, logo depois disso, os caras, o cachorro, né? Seja lá qual for o nome dele. Eu só sei que tem Toru e Yuki. O cachorro, ele só vai explicando casualmente. E é uma coisa muito absurda pra ele explicar com essa casualidade. Assim, não, eu tenho o espírito de um cachorro, ele tem o espírito de um gato, ele tem o espírito de um rato. E a gente não tem muita coisa além de falar com os animais, que são os nossos espíritos, e a gente se transforma quando uma pessoa do sexo oposto abraça a gente. Ou quando a gente tá doente. E é isso. Ele só fala, assim, é bem legal. Eu acho engraçado. Não acho que é uma cena de comédia, mas eu acho engraçada essa cena. Então as coisas engraçadas de Fruits Basket eu continuo achando engraçadas, eu continuo gostando. Mas, como eu disse, os e as fãs de Fruits Basket me corrigiram no episódio passado, dizendo que não é um harém. Tá mais pra um drama, ou um dramalhão, ou um novelão. Bom saber. Assim, eu ajusto as minhas expectativas. Bom que não seja um harém também. Mas as partes que preparam o drama dessa história ainda me soam um pouco forçadas para esse momento. Eu entendo parte das motivações desses dramas, mas eu acho que nesse momento, no segundo episódio, que a gente mal conhece os personagens e mal gosta deles ainda, por isso que eu tô falando que é a minha experiência, porque eu tô conhecendo eles agora. O fã de Fruits Basket que tá vendo esse negócio agora e já tinha visto outro anime, lido o mangá e tal, já conhece os personagens, já conhece o escopo e a dimensão dos dramas e não sente nada do que eu tô sentindo agora. Mas a minha sensação é que eu não conheço ninguém pra me importar tanto assim com eles. E eu realmente acho que o foco de algumas cenas dramáticas não é o foco
que deveria ser pra esse momento. Por exemplo, vamos lá. A parte de apagar a memória da Toru, que tem o Yuki e o Yuki não quer que apague a memória dela. Eu já fico... Tem duas camadas nesse drama, pelo menos da maneira como eu interpretei. Tem a camada do é errado apagar memórias, e a gente conheceu ela e eu não quero que ela perca essas memórias porque ela é uma pessoa importante pra mim, ou qualquer coisa desse tipo. E aquilo foi feito no passado, de apagar a memória daquela menina, porque a gente tem que esconder, e eu me esconder faz eu me sentir mal comigo mesmo. E ele tem aquele diálogo com seja lá quem for a pessoa atrás do biombo, e a pessoa fala, sim, você é esquisito. Aliás, é outra cena que eu acho engraçada, e não é comédia, mas eu acho muito engraçado. Porque é uma cena dramática, aquela conversa com a pessoa no biombo. E a frase que ela fala é só muito engraçada pra aquela cena. Uma pessoa se transformar num rato realmente é esquisito. É mesmo? Eu achei muito engraçado. Mas não é uma cena de comédia. Beleza, tem essas duas camadas. E eu entendo perfeitamente uma e não entendo absolutamente nada do peso da outra. Porque a coisa que o Yuki sente para consigo mesmo, que é a questão dele se sentir esquisito, excluído, e ele não quer mais se esconder, e ele se sente mal com quem ele é, e a família dele faz ele se sentir mal com quem ele é, e isso atrapalha os relacionamentos e tudo mais. Isso é perfeitamente compreensível. Eu acho bom. Mais uma vez, talvez o drama disso tivesse que ser construído e ele tá sendo só cuspido e jogado na nossa frente. Mas eu entendo essa parte. Agora, o tanto que ele se importa com a Toru nesse momento da história, eu acho um pouco demais. Esse drama dele dizer que não pode apagar as memórias dela e tal, e ela fala, não, obrigado por se preocupar comigo e tudo mais. A não ser que exista uma outra interpretação, porque eu realmente acho que as duas coisas estão sendo dadas, o peso está nas duas coisas aqui. Mas talvez você possa interpretar que o drama no lado do Yuki tem muito menos a ver com ela e mais a ver com ele. Eu entendo isso, mas eu acho que a história meio que dá um peso igual pros dois, e essa parte do relacionamento Yuki e Toru ainda simplesmente não existe pra mim. Não tem, não aconteceu. E é muito peso, e é muito drama, sabe? Então essas coisas eu me incomodam um pouquinho. Eu acho que eu ainda não entrei no negócio. Eu vou precisar de, sei lá, mais uns 5 episódios pra eu gostar das pessoas e eu sentir medo e sentir o risco de fins de relacionamentos pra eu me importar com uma cena desse tipo. Mas eu não me importo com ninguém pra me importar com o fim desses relacionamentos. Eles podem simplesmente parar de existir, esses personagens, de uma hora pra outra, que não vai fazer diferença pra mim no momento, sabe? Então tem essa questão de pacing da história, digamos assim. Ou, por exemplo, aquele momento do gato, seja lá qual for o nome do gato, que tem parte do foco desse episódio é o quanto esse moleque quer entrar pra família Soma, porque sei lá se ele é de uma ramificação inferior, uma casta diferente, sei lá como é que funciona. Ele é tipo a casta oculta do Neji, e ele não é da família principal, que nem a Hinata, não sei. Mas ele quer entrar e ele quer vencer o Yuki, e o Yuki fala, você não sabe como é a prisão do Soma e tal. Então eu sei que isso tá preparando pra gente chegar num ponto em que essas coisas vão ser explicadas e a gente vai entender o tamanho do peso da problemática dessa família, né? Porque por enquanto a gente entende uma parte, que é eles têm uma maldição e pega mal. Colocando em termos chulos, eu sei que o peso é muito maior que isso, mas a gente sabe essa parte. Mas parece ter algo maior da família, assim, do modo como a família se organiza e como eles tratam uns aos outros, e o Yuki parece se sentir preso e tudo mais, e o cara quer entrar, e isso é uma grande contradição na cabeça do Yuki, porque, cara, você não faz ideia de como é uma bosta dentro dessa família e tal. Mas, mais uma vez, sem saber como eu só entendo que essa cena tá adiantando um drama que vai existir mais pra frente. Mas a intensidade do drama não é equivalente ao quanto eu entendo e me importo com a história neste ponto. Neste ponto. O foda de fazer esses comentários, eu sinto a mesma coisa quando eu faço comentário de Jojo, é que
É uma coisa que tem tantos fãs e eles sabem tanto sobre a história que eu me sinto muito idiota falando nesse ponto que a pessoa vai olhar o vídeo e falar, bom, se você tivesse lido o mangá até o fim, você saberia que você tá falando bosta. Então é difícil fazer a crítica desse ponto. E eu não vou ler o mangá agora, eu tô fazendo críticas do anime. Mas eu espero que o fã de Fruits Basket seja mais maduro que o fã de Jojo. Eu tô contando com vocês, hein? Agora, a crítica final que eu tenho a fazer é uma crítica muito complicada. Isso mais uma semelhança com a minha relação com Jojo, inclusive. Tem cenas que eu realmente não gosto em Fruits Basket. São as cenas onde eles se transformam nos animais. Eu tinha achado engraçado no primeiro episódio, porque eu não tava esperando nada daquilo, e aquilo foi tudo muito absurdo e muito grande. Mudança completa de paradigma da primeira metade do episódio pra segunda metade do episódio. E aquilo tinha me surpreendido, e eu tinha achado aquilo muito legal. Mas aí, a gente percebe que isso é meio que uma piada recorrente na série. E eu posso tentar me acostumar e considerar que é uma piada. É a piada da história. Mas todas as cenas em que a menina abraça um dos caras é muito forçado. São situações onde ela não abraçaria uma pessoa. Talvez puxar pelo braço, puxar pelos dois braços e tal. Agora, abraçar como ela faz... Eu sei que é bobagem o que eu tô falando, mas toda vez que aconteceu nesse episódio dela abraçar alguém, eu só olhei e falei, mas por que ela tá abraçando essa pessoa? Não tem motivo pra ela fazer isso. E é aí que entra a semelhança com Jojo, porque eu tenho um problema de não conseguir gostar de uma coisa que é meio que a base do conceito da história. E isso é difícil pra você entrar e ter um relacionamento bom com a história que você tá assistindo, porque você tem um problema com o que faz essa história existir, sabe? É um problema de contrato. Quando você tá lendo uma história de ficção, principalmente uma história de ficção de fantasia, você tem que ter um contrato com aquela história. Se eu tô assistindo Game of Thrones, eu tenho que aceitar que às vezes nesse mundo o inverno dura anos e que existem dragões. Se eu entrar em Game of Thrones pensando, inverno na verdade tinha que ser 3 meses, essa série não faz sentido, não vai dar pra eu assistir, não dá, simplesmente não dá, é um contrato, é a tal da suspensão de descrença. Eu preciso ter um contrato com Fruits Basket de que quando ela abraçar os caras, tudo bem. Eu vou passar por cima do fato de que ela não devia abraçar, sabe? E o foda é que eu também sinto que não é uma piada boa. Eles se transformarem em animais não é uma piada boa. Não, por enquanto não foi, tirando no primeiro episódio, nesse segundo episódio não teve praticamente nenhuma situação. Teve no começo do episódio, mas era um resquício do episódio 1, né? Não teve situações onde eles se transformarem nos animais trouxe uma situação de comédia ou uma situação de drama. Eles só se transformaram, e é isso. E aconteceu, e ninguém tá vendo, e tá tudo bem. Então, por enquanto, não foi utilizado pra nada. Então é uma cena mal feita, com um efeito de explosãozinha de cor muito feio, que não foi usado pra nada. Agora, isso quer dizer que eu não tô gostando de Fruits Basket? Não! Eu passei o vídeo todo criticando Fruits Basket, e eu ainda gosto de Fruits Basket. Eu acho simpático. Eu gosto da Toro e das amigas dela e das cenas de comédia. Me interesso pelos caminhos que vai levar essa história, porque ele tá preparando coisas que eu preciso que funcionem. Ele tá preparando uma coisa mística, sabe? Não exatamente uma coisa mística, mas, por exemplo, a cena onde a pessoa misteriosa que o fã de Fruits Basket já sabe quem é, tá falando que vai aceitar a Toro com um pássaro na mão e faz o pássaro voar e tal. É uma preparação, um tipo de cena que parece que a gente tá vendo um vilão tramando algo muito drástico. E parece muito drástico. Só que esse é um mundo normal de uma menina na escola conhecendo uma família que tem uma maldição. Eles não vão decidir o futuro do mundo ou qualquer coisa do tipo. Eu entendo dramas internos, eu entendo a preparação do drama interno do Yuki, que aquela família prende ele. E isso eu entendo. É um drama que eu acho que faz total sentido. Mas aquele clima, aquela atmosfera, aquela direção daquela cena da pessoa misteriosa de costas com um pássaro na mão, parece que tá preparando, sei lá, uma trama política foda. Alguém que tá preparando um golpe de estado, qualquer coisa do tipo. É estranho. Tem muitas dissonâncias em Fruits Basket pra mim, e eu quero meio que desvendar o que faz Fruits Basket funcionar, porque ele meio que funciona, mas eu ainda não sei como. E eu gosto, eu curti, mas ainda não tô lá. E eu quero estar lá. Eu quero fazer parte
do grupinho de pessoas legais. Vai ter Kimetsu no Yaiba amanhã, vai ter Jojo. Capaz que tenha também o vídeo do Danilo. Assistam o vídeo da semana passada do Danilo sobre Diano Ace, Ace of Diamond, Act 2. Que é o Act 2, mas é a terceira temporada, porque Act 2 é o mangá que é a continuação, e aí o primeiro mangá foi adaptado em 2 temporadas, então o Act 2 é a terceira em relação... Assiste o vídeo, tá lá, Danilo, beisebol é legal pra alguém. Acho beisebol um lixo. Desculpa, Danilo, assistam o vídeo. Falou!